Nesta aula, nós vamos ver as estruturas de controle de programação que são utilizadas em Java e que poderão ser utilizadas a qualquer momento em Android. A primeira estrutura que nós vamos falar é a estrutura que define as condições que vão ser usadas dentro de um código. Qualquer programa, qualquer aplicativo vai ter dentro de si vários caminhos decisórios, em que o usuário pode decidir se ele vai continuar ou não uma repetição, ou um cálculo, ou uma verificação. Então, várias expressões são importantes para controlar esse tipo de operação no código. Vamos começar com a primeira expressão de controle. Essa expressão, esse comando, se chama comando if. O if, em português, significa se. Então, se eu vou fazer alguma coisa, né? Então, é uma condição mesmo. Ele verifica se aquela condição for atendida, então entra no comando dele. Se não, ele vai para outro comando ou sai dessa estrutura. Então, a utilização vai depender desta condição. Eu tenho alguns exemplos aqui, e o primeiro deles, ele verifica o próprio literal true, né? A própria expressão booleana true, a palavra booleana. Então, se true, se verdadeiro, né? Escreve lá na tela, System Out Println, que é a expressão, é o comando de saída de dados, que vai escrever na tela, escreve lá verdadeiro. No próximo exemplo, eu verifico já uma expressão relacional, matemática, em que eu verifico se um número é maior que o outro. Nesse exemplo, se 7 é maior que 2, o que realmente é uma verdade, né? Escreve na tela, 7 é maior do que 2. Se não fosse, ele não apresentaria nada, não apareceria nada, porque não tem uma expressão de não condição, de ser não. O próximo exemplo, eu vou fazer uma expressão lógica em que eu verifico se uma coisa ou outra são verdadeiras. Então, se true ou false, se verdadeiro ou falso, apareceria aí na tela os comandos. Ou seja, se a expressão A, se 7 maior que 2, que é verdadeira, né? Ou 7 menor do que 2, que é falsa, mas verdadeiro ou falso, ele vai escolher o verdadeiro. Então, vai ser uma expressão verdadeira. No próximo exemplo, eu vou fazer uma expressão lógica seguida de uma expressão relacional. Então, se o 7 é maior que 2 e 7 é maior que 5, ambos são verdadeiros? São. Então, eu entraria nos comandos dessa condição. Além disso, ainda há mais opções de verificação do condicional if, né? Se uma variável booleana qualquer, utilizando uma variável, ela for verdadeira, né? Nesse caso não tem nada, eu estou verificando se ela é verdadeira, igual o true lá do primeiro exemplo, ele entra nos comandos. O próximo exemplo é a verificação de uma variável booleana e uma expressão lógica. Então, se essa variável booleana e outra variável booleana também, né, se as duas forem verdadeiras, entra no comando aí, esse comando que são as operações feitas, né? Saídas na tela, cálculos matemáticos, qualquer tipo de expressão que a gente queira representar. Na sequência, depois do condicional if, que ele é muito importante, assim, o condicional if, ele é a alma da programação, porque as condições, elas são verificadas a todo momento no código. Se a pessoa apertar um botão, o que que acontece? Se a pessoa é, muda de tela, o que que vai abrir, o que que vai fechar? Dentro dos aplicativos, a todo momento, a gente usa esse tipo de expressão de condicionais. Então, é muito importante entender como funciona e utilizá-los lá nos códigos. A próxima estrutura de controle é o switch case. O switch case, ele é uma estrutura também de decisão muito parecida com o if, com a diferença de que ele não utiliza valores booleanos para fazer as validações. Então, o switch é muito interessante quando eu tenho uma lista, quando eu tenho um menu de opções
em que o meu usuário vai selecionar alguma dessas opções. Então, ele é bem importante para esse tipo de expressão. Então, quando eu tenho mais de uma condição, que pode substituir vários ifs encadeados. O if encadeado é aquele if que, se uma condição não for atendida, eu vou para o senão, crio um novo if. Aí, se a condição não for atendida de novo, eu vou para o senão novamente, crio um novo if, e assim sucessivamente até que não tenha mais nenhuma opção que atenda essas necessidades. O exemplo do switch case que eu trouxe foi de um algoritmo que propõe a escolha de um número de 1 a 3. Então, como se fosse um sorteio, né? Digite um número entre 1 e 3. Aí eu vou criar uma variável n, e aí eu vou usar a classe scanner para fazer a entrada. A classe scanner é uma classe de entrada de dados utilizada em Java. No Android, ela fica mais transparente porque a gente utiliza caixas de texto para entrada, a gente utiliza labels, a gente utiliza botões, ah, caixas de opções. Então, a gente tem muitas entradas diferentes. Dificilmente a gente vai usar esse método tradicional do Java de uma tela de entrada, mas é só para exemplificar de como seria essa entrada de dados, em que a pessoa digita um número qualquer e o sistema guarda esse número digitado dentro da variável n. E aí eu vou fazer o switch n. Ele vai verificar quanto vale o n. Switch n. Se o n for 1, ele vai entrar no case 1. E aí vai aparecer na tela, você escolheu 1. E break? O break significa que ele não precisa mais ir para o próximo case, porque já atendeu essa demanda, já atendeu essa necessidade. Case 2, se a pessoa digitou 2, vai aparecer na tela, você escolheu 2 e vai dar um break, não vai nem para o 3. Mas se ela não escolheu nenhum nem 2, ele vai verificando. Case 3, se a pessoa escolheu 3, vai aparecer você escolheu 3 e break, sai da condição, sai dessa estrutura de controle. Se a pessoa digitou 5, 8, 23, 1 milhão, né, outras opções de números, ele não vai cair nem no 1, nem no 2, nem no 3. Ele vai cair na opção default, que é a opção que, se nenhum dos outros casos for atendido, cai nela. E aí vai aparecer System Out Println, número inválido, tá? Porque seria, ou poderia ser nenhum dos números da opção, alguma coisa nesse sentido. Então, o switch case tem essa estrutura de escolha de elementos, né? Podem ser numéricos ou poderiam ser alfanuméricos também, uma string ou um char. Na sequência, esse primeiro movimento a gente usa em programas, em algoritmos sequenciais, que eu não repito nenhuma vez. Que eu vou fazer eles uma vez só, eu executo uma vez e depois eu não preciso mais me preocupar com que se repita essa opção. Já problemas que eu preciso repetir várias vezes, por exemplo, eu vou somar uma conta, eu vou adicionar um produto no carrinho e eu preciso fazer essa adição quantas vezes o cliente quiser. Ou eu quero fazer um cálculo de um fatorial. O fatorial de 4, por exemplo, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu preciso de uma forma de repetir o código várias vezes para que eu possa validar essa opção. Então, para isso, existem as estruturas de repetição, que são estruturas que fazem laços dentro do programa, repetem aquele comando, aquele bloco de comandos, tantas vezes quanto forem necessárias ou determinadas as condições. Isso é bem importante para os exemplos que eu falei anteriormente. E elas se classificam, as estruturas de repetição, em dois tipos. Os laços contados, que eu sei exatamente quantas vezes vai repetir, ou o usuário sabe, vai determinar na hora de falar, ou os laços condicionais, em que eu atendo uma condição para que essa repetição aconteça. Então, as estruturas de repetição, elas estão totalmente focadas em repetir o seu código, quer ele seja com laços contados, quer ele seja através de uma condição de repetição. Iniciando pelo laço contado, a estrutura que a gente vai utilizar se chama for. For em inglês é para, em português. A estrutura for, ela vai definir três grandes posições dentro dela,
Você pode ver aqui, for tem aqui um espaço antes do ponto e vírgula, outro espaço antes do ponto e vírgula e um outro espaço após o último ponto e vírgula. Nesse parênteses aqui, a gente vai definir quais são as condições de repetição desse for. Lembrando que o for, ele precisa ser conhecido o número de repetições que serão desenvolvidas para esse código. Então, o primeiro parâmetro, ele vai expressar como começa a repetição. Então, a gente vai declarar uma variável inteira do tipo i, chamada i, que é uma convenção. Assim, a maioria das pessoas utiliza o i para repetir o for. Se você usar mais for dentro do seu código, você pode usar várias letras, o que você quiser. Na verdade, o nome da variável, o identificador dela é livre, você coloca o que quiser. Mas é uma convenção a gente usar o i quando tem só um for, ou pelo menos o primeiro for da sua estrutura a gente usa i para determinar as iterações. Nesse exemplo, o i começa de 0. Porque em computação a gente sempre define o início das operações começando de 0 e não de 1, como normalmente a gente usa em matemática. Mas existem exceções em que a gente começa de 1, de 10, de 1000, dependendo da necessidade. A segunda posição do for, ela vai ser composta pelo número de iterações, ou seja, até quando que ele vai repetir. No exemplo, enquanto o i for menor do que 5. Então, ele começa de 0 e enquanto ele for menor que 5, ele vai repetir. Só que eu não defini ainda de quanto em quanto o i vai incrementar, de quanto em quanto ele vai aumentar para chegar no 5. Por exemplo, se ele aumentar de 1 em 1, ele vai repetir 5 vezes. Primeiro é 0, 1, 2, 3 e 4. O 4 ele ainda é menor do que 5. Depois do 5 ele já não é menor, ele é igual. Então, como não foi falado menor ou igual, foi falado só menor, ele repetiria 5 vezes. Se ele for de 2 em 2, o i começa de 0, aí ele passa a valer 2, 4 e sai da repetição. Ele repetiria 3 vezes essa operação. Então, o último elemento do for é dizendo de quanto em quanto ele vai incrementar. Então, a primeira posição é de quanto ele começa, até onde ele vai e de quanto em quanto ele incrementa. Ele aumenta. Então, aqui no exemplo, eu fiz assim, para o i começando de 0, até ele valer 5, ou enquanto ele for menor do que 5, incrementa de 1 em 1. E aí vai sair na tela lá, escreva na tela, acompanhe a repetição. E é igual, nesse exemplo, é igual porque a gente está entre aspas, vai ser o que vai aparecer na tela. Mas a variável i, pode ver que ela está fora desse parênteses. E isso faz com que esse i apareça o conteúdo e não a letra i. A letra i vai aparecer aqui dentro, ó. Tem um i aqui, mas ele está dentro de aspas, ele vai aparecer exatamente como está ali. Então, acompanhe a repetição, vírgula i igual. Isso aqui é tudo um texto padrão. E ele vai mostrar o conteúdo de i. O i começa de 0, aumenta de 1 em 1. Lembram lá dos operadores incrementais? Aumenta de 1 em 1 e vai repetir 5 vezes. Em seguida, a próxima estrutura de repetição é a estrutura while. While em inglês significa enquanto. A estrutura while, diferente do for, ela é uma estrutura que vai depender de uma condição. Ela vai repetir enquanto a condição for verdadeira. Então, na sintaxe dela, while, enquanto essa condição for verdadeira, o bloco de comandos do while vai acontecer. Por exemplo, o mesmo exemplo anterior, de 5 elementos que a gente usou com for, vocês vão ver que com while ela tem um comando a mais, eu tenho uma linha a mais nesse código, não fica tão otimizado quanto no for, mas eu defino o que eu quiser dentro da minha condição. Então, eu fiz uma variável iteração, não chamei de i, eu chamei de iteração, sem ser cedilha, sem acento, lembrando lá da aula dos operadores e variáveis, lembrando que o identificador da variável não pode ter acento, não pode ter caractere especial, ser cedilha, etc. Então, eu criei uma variável inteira chamada iteração que começa de 0, recebe 0.
Enquanto a iteração for menor que 5, então essa é a condição, é uma expressão lógica que vai estar aqui dentro. Enquanto for menor do que 5, escreva acompanha a repetição e é igual, né, e mais iteração. Um detalhe importante, se eu não fizer essa linha aqui, iteração recebe iteração mais 1 ou iteração mais, ele não vai incrementar, vai virar um loop infinito. Vai ficar repetindo, 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 porque não tem um incremento automático como tem no for. Então, eu poderia fazer iteração recebe iteração mais 5 e já acabar com essa repetição, né? Repetir só uma vez, por exemplo, o que eu não posso fazer no for. Mas eu não posso me esquecer de fazer esse incremento da variável, porque senão ela vai repetir indefinitivamente. Aqui um outro exemplo em que o laço condicional while, ele vai parar ou ele vai atender a condição de um usuário para parar. Eu não preciso mais dar um valor pré-definido. Eu vou perguntar para a pessoa que está usando o meu código quando que é para parar de repetir. Lembra que eu falei do exemplo do produto no carrinho? Você quer adicionar mais um? Quer continuar comprando, né? Ou ir para o carrinho, ou ir para o fechamento da fatura, alguma coisa assim. Eu posso perguntar para a pessoa e parar ou não de repetir essa execução. Então, eu defini a classe scanner novamente, né, para fazer a entrada. Declarei uma variável número do tipo inteiro, que eu não defini um valor inicial, e defini a variável OP começando de 1. Por que isso? Porque essa variável OP vai ser a variável que eu vou usar na condição de repetição desse programa. Então, enquanto o OP for igual a 1, eu vou continuar repetindo esse bloco. Vou pedir para a pessoa digitar, digite um número aí qualquer. Aí ela vai digitar o número recebe scanner.nextInt, que é a entrada dos dados, vai pegar o que a pessoa digitou e vai guardar na variável número. Eu nem botei nada para te apresentar na tela, o resultado nada, uma soma, não fiz nada disso. Só para mostrar mesmo como repetir. E aí eu vou fazer aparecer na mensagem a seguinte frase: digite 1 para continuar ou 0 para sair. E aí a pessoa vai digitar um valor para o AP. Se ela digitar 1, ele continua valendo 1, vai continuar repetindo. Se ele digitar 0 ou qualquer outro número, ele vai parar de repetir. Então, eu vou fazer essa verificação, vou colocar o valor para OP que seja coerente com a repetição. Eu aviso o usuário, ó, digita 1 para continuar. Se você quiser continuar repetindo, digita 1. Se não, digita outra coisa para sair, ou 0. E aí o AP recebe o valor digitado. Se ele digitar 1, repete novamente. Se ele digitar outro valor ou 0, para de repetir. E assim ele vai perguntando, enquanto a pessoa for digitando 1, ele vai repetindo, repetindo, repetindo.